Estamos tristes porque não vamos ouvir a palavra do pastor Felipe agora à noite, mas tenho uma alegria para as mulheres. Hoje vamos ter uma palavra sobre mulher, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, de versos 1 até o 11. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Livro de Ruth, está após Juízes. Ruth, capítulo 3, dos versos 1 ao 11. Amém? Vou fazer a leitura então, irmãos. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então, descubra os seus pés, ou melhor, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Agora, Senhor Deus, abre nossos corações, abre nossas mentes, Senhor Deus. Dá-nos entendimento e sabedoria para identificarmos na Tua palavra, Senhor, aquilo que devemos ouvir e meditar. Senhor, que as minhas palavras não sejam minhas, mas sejam Tuas. É o que te peço agora, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Glória a Deus. Esse é um dos dois livros da Bíblia que tem o nome de mulher, né? Temos Ruth e Esther. Só que, ao contrário dos demais livros, a maioria dos livros, principalmente de Esther, os personagens que fazem parte desse livro são pessoas simples, são pessoas normais, não são profetas, não são reis, não são guerreiros, são pessoas do cotidiano, do dia a dia. E esse livro, ele é especial, porque ele fala de amor, ele fala de família, fala de redenção, de recuperação, de resgate. É um livro muito profundo. Muitas pessoas não dão o devido valor, mas esse é um livro muito, muito profundo. A
A tradição diz que ele foi escrito por Samuel. Alguns contestam por causa que no final cita Davi, né, como uma genealogia que leva até Davi, e, portanto, Davi seria rei nesse momento. E Samuel morreu antes de Davi ser coroado rei. No entanto, nós podemos também entender, Samuel era o quê? Era um juiz e profeta. E ele ungiu Davi para ser rei. Ele ungiu, ele sabia que um dia, independente dele vivo ou morto, Davi seria rei. Então pode ter sido, sim, Samuel, assim como a tradição judaica explica e entende que é a autoria do Samuel. E é um livro que está coerente com os fatos do livro de Juízes. Ou seja, ele está naqueles 350 anos em que Israel estava com juízes para o seu controle, para a sua liderança. Um momento em que não havia rei sobre Israel e que cada um fazia o que achava melhor. Portanto, Israel sofria consequências dos seus atos pecaminosos, da sua o esquecimento com relação à palavra de Deus. E muitas vezes eles eram então subjugados por outros povos, passavam por dificuldades, inclusive neste momento, o fundo de pano, o fundo do texto diz que naquele momento a Belém, a Judéia estava ali naquela região de Belém, nos dias que os juízes julgavam, passava fome. Israel estava com fome, não tinha alimento. E aquela família, nesse momento, vai para onde? Vai para um país vizinho, vai para um povo vizinho, para Moabe, que, por sinal, eram inimigos de Israel. Então, é complexo, porque aquela família, passando por necessidade, ela vai buscar alimento, vai buscar vida, aonde? Em Moabe, no lugar que era inimigo de Israel. E nesse lugar ali vai Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, nome difícil de guardar, Malom e Quilion. E eles chegam a Moabe, vão viver em Moabe, Elimeleque morre, os 2 filhos de Noemi acabam casando com mulheres moabitas, não era algo normal, justamente porque já existia questões com os moabitas. Lembre-se que Balaão foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. E no final, ele acaba, conforme eu falei hoje de manhã na escola bíblica, ele acaba orientando aos moabitas para que as mulheres moabitas fossem seduzir os homens e levá-los ao pecado. Então não era uma coisa normal, não era proibitivo, mas também não era normal. E aqueles 2 jovens, eles acabam se casando com 2 mulheres moabitas, moram ali durante 10 anos, a gente não sabe exatamente como é a situação, mas aquelas mulheres não dão filhos para eles. Ou eles não conseguiram produzir filhos com aquelas mulheres. A gente não sabe, a palavra de Deus aqui não fala exatamente. E no final de 10 anos, eles 2 morrem. E aí fica aquela situação. Noemi, viúva, e agora completamente longe da sua terra natal e sem filhos. Mas com suas 2 noras, que muito a amavam, juntos. E ela ouve falar que Israel estava conseguindo receber alimento, que o Senhor tinha tido misericórdia com Israel e estava dando alimento para aquele povo, não deixava mais o povo passar fome. Então, ou seja, aquela fome deve ter durado vários anos, um momento de seca. Segundo relatos arqueológicos, o Egito supriu Canaã, supriu Israel
durante muitos anos com alimentos, nessa época de Juízes, por falta, por uma grande seca. Então, isso é confirmado arqueologicamente. Estão indícios de que o Egito supriu de alimentos Canaã. E supriu de alimentos, então, consequentemente, Israel e Belém. Belém, que é a casa do pão. Ou seja, na casa do pão, Belém não tinha pão, mas foi suprida, porque Deus é misericordioso. Amém, irmãos? E assim, Ruth, Orfa, as duas noras, e Noemi partem em direção a Belém. No caminho, a palavra de Deus diz que Noemi chega para elas e fala: olha, não vem comigo, não tem condições de cuidar de vocês, não tem como dar filho para vocês. E fala: voltem para suas famílias, para suas mães. Ela não fala nem para os seus pais, mas para suas mães, voltem para sua mãe, tentem conseguir um casamento. E Orfa acaba, então, desistindo, mas Ruth permanece. Por amor a Noemi, ela permanece junto. E aqui eu acho que é uma das coisas, palavras, nos versos mais belos da Bíblia, Vou até ler aqui novamente, mais tarde nós vamos ler, mas eu acho tão importante que eu vou ler aqui. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu deixe e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. E assim vai, continua. É uma coisa linda. Porque pensem bem, naquela época, principalmente ali no Oriente, naquela região, as pessoas, elas prezavam por morrer nos lugares onde nasciam. E ela fala: aonde você for eu vou, e onde você morrer, eu também vou morrer. Ou seja, ela abandona tudo, ela abandona a segurança do seu lar para ir junto com Noemi. Ela ama Noemi, ela tem prazer em estar com Noemi, e ela diz que o Deus de Noemi é o Deus dela. Olha aí a chave, olha só o detalhe importante. E assim vão, retornam, chegam a Belém, e imediatamente aquelas pessoas, as mulheres, reconhecem: olha, aquela não é Noemi. Provavelmente ela devia estar muito desgastada, passaram mais de 10 anos, passando necessidade, então ela devia ter envelhecido muito, estava muito mal. As mulheres ficaram impressionadas com aquela situação de Noemi, e ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu não tenho mais nada, eu perdi tudo, eu saí daqui plena e voltei vazia, eu não tenho mais nada, o Senhor me afligiu. Ela tinha um temor de Deus, e ela achava que o Senhor tinha afligido ela. E elas vão, devem ter voltado ali para as terras dela, talvez uma casa aos pedaços, abandonada há tantos anos, e ali elas vão pousar, e Ruth vai fazer o quê? Vai procurar alimento para a sua sogra. Ruth vai em busca de alimento, e coube a providência divina que leva Ruth até um campo do parente, Boaz. E ela vai ajudar. Lembre-se que aqui a palavra de Deus fala que é espigas, mas para o tempo da colheita da cevada. Então, muitas pessoas às vezes confundem, espigas como espiga de milho, mas não é só milho que é espiga. Cevada tem espiga, o trigo tem espiga e o milho tem espiga. E detalhe importante: naquela época não existia milho no Oriente, naquela região. O milho vem da América do Sul. Só depois da descoberta do continente é que o milho foi levado para outros lugares. Então, esqueçam, não é milho, é cevada e trigo. Esse momento começa a colheita da cevada. Começa a colheita da cevada, algumas semanas depois, 4, 5 semanas depois, vem a colheita do trigo.
Então, iniciou a colheita da cevada. E ela vai lá para o terreno, para o local onde o Boaz tem um campo. E Boaz, ela começa lá a pegar, como era normal, as pessoas carentes, elas podiam pegar, né, o resto da colheita, catar ali o resto. E Boaz vai ver, quem é essa daí? Quem é essa menina que está aí? Quem é essa mulher? E as pessoas falam, essa aí é Ruth, veio com Noemi, é nora de Noemi. E aí se liga, né? Todo mundo se liga, porque a cidade é pequena, todos sabiam que aquela era Ruth, que veio acompanhando Noemi, e era uma boa mulher, apesar de moabita, era uma mulher que estava preocupada com a sua sogra, e queria ajudar a sua sogra, cuidar da sua sogra, tinha amor pela sua sogra. E Boaz já reconheceu, já sei quem é, então, não, venha cá, minha filha, vem, pode pegar, ajudou, deu alimento, liberou para que ela pudesse pegar mais espigas do que era o normal, enfim, acolheu-a. Ela retorna, leva alimento para a sua sogra, leva tudo aquilo que ela colheu, uma grande quantidade de cevada, que ele é feito diariamente, e ela foi guardando aquela cevada. Ela chega e fala para Noemi, olha, conseguimos ali, Noemi, onde você conseguiu esse alimento? É Boaz. Nossa, é o nosso parente, Boaz é nosso parente, nosso resgatador. E aí, pela providência divina, ela vai, fala, orienta, olha minha filha, bote a sua melhor roupa, ou seja, deixe de lado o luto, e vá, faça aquilo que eu estou falando, descubra os pés dele, e peça que ele a cubra. Isso quer dizer o quê, minha gente? Não era um ato indecente que muitas vezes as pessoas deturpam, dizendo que ela esperou ali na eira, né, um momento oportuno para tentar uma aproximação sexual com ele. Não, ela estava fazendo uso de um direito dela, que Noemi orientou, que era de ser resgatada, de ter o resgate da família, de Noemi, dela, né, das posses, ou seja, ele poderia comprar as terras de Noemi e cuidar delas. E ela fez esse pedido. É um pedido de casamento que ela fez. Um pedido de casamento. Por que ela estava fazendo um pedido de casamento? Porque ela não tinha pai para fazê-lo. Ela era viúva. Ela estava sozinha. Só tinha Noemi. Então, ali ela faz um pedido de casamento ao resgatador, ao redentor, né, que é um sinônimo. Resgatador e redentor são sinônimos. E ela pede para ele, venha, me resgate a nossa família. E Boaz fica impressionado, porque ele já era idoso, ele era solteiro, em princípio ele era solteiro para acontecer isso, mas ele já tinha uma certa idade, já tinha uma diferença de idade. É lógico que os homens naquela época casavam com as mulheres muito novas, as meninas entravam na idade quando elas começavam a menstruação, 12, 13, 14 anos, já estavam se casando. Os homens não, a eles só era permitido casar depois dos 20 e poucos anos. Então eles casavam mais tarde. Mas no caso de Boaz, não houve um casamento, ou se houve, ele deve ter ficado viúvo, não sei, não teve filhos, não aparece isso na Bíblia, mas ele naquele momento não estava casado, e ele já era um pouco mais adiantado em anos, ele não era um jovem de 20 e poucos anos, deveria ter uns 40 anos, naquela época 40 anos era considerado já uma pessoa já mais idosa, provavelmente, a Bíblia não fala com certeza, e ele aceita aquilo, porém, tem um detalhe, existe um outro parente mais próximo de Noemi, que teria o direito de fazer esse resgate. E ele, para resolver o problema, vamos até os portões da cidade, ali reúne com os mais velhos, né, para aqueles homens que eram provavelmente a liderança de Belém. Vamos decidir aqui, vamos resolver esse problema. Chamou, né, o parente, expôs a situação, o parente se interessou pelo terreno, né, pelos campos,
de Noemi. No entanto, ele chega lá no final, tudo bem, vai ficar com, mas também vai ter que ficar com a Ruth. Tem que casar com a Ruth e tem que dar um filho para ela que vai ser o herdeiro. Ele, opa, não, aí eu não quero, porque aí eu vou perder, vou estar comprometendo a minha herança. Ele não quer se comprometer. Aí ele abre mão, isso tudo legalmente, com testemunho, né, conforme a época, e Boaz, então, toma a frente. E nesse momento, Boaz é abençoado por aqueles homens, se une a Ruth, ela engravida, vem um neném, e quem está com o neném? Quem recebe o neném para cuidar? É Noemi. É Noemi. Ela cuida do neném. E ali as mulheres reconhecem que Ruth vale mais, é melhor do que 7 filhos, e que ela recebeu um filho, Obed. Noemi recebe um filho. Aquele seria o filho para cuidar dela, o homem que cuidaria dela na sua velhice. Ela recebe isso, né? O seu temor a Deus, a sua fé foi recompensada pelo Senhor com um filho, né? Com um neto que seria como um filho. E esse neto, né, é o avô de Davi. Obed, avô de Davi. Boaz e Ruth são bisavós de Davi. Então, essa é a história que nós estamos vendo. E nela vemos personagens que são mais importantes. 2 mulheres, Noemi, Ruth e Boaz, um homem. Vocês notaram que no livro, apesar de Ruth estar inserida, né, em toda a história e ser, né, o elo condutor, né, de toda a relação, mas a história ela destaca também Noemi. Noemi é aquela mulher que foi para Moabe e pelo seu exemplo ela conquista o amor da sua nora, e tudo se passa, e no final ela é abençoada com filha. Ou seja, na realidade, o personagem mais importante do livro não é Ruth, é Noemi. Vocês entendem isso? Noemi é o personagem principal de toda essa história, de toda essa narrativa, mas Ruth também é muito importante. Tanto que ela recebe o nome do livro. Porque ela representa aqueles que não estão na aliança e que são chamados para a aliança. Amém? Mas Noemi, vamos olhar agora um pouco mais sobre Noemi. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Noemi é o poder, né, faz parte do poder missionário da fé. Noemi representa um missionário que chega até um local e ali ele dá testemunho, o bom testemunho daquele que é crente, né? Esse personagem, em meio à solidão, à aflição, ele tem no próprio Senhor a providência divina resolvendo os problemas. E eu acho legal, né, porque são vários atos de misericórdia de Deus que vão acompanhando Noemi. O amor de Ruth, o cuidado que levou até Belém, lá em Belém, conseguindo alimento, e depois o Boaz chegando próximo, e o desenlace, tendo um neto que é um filho para ela, que passa a ser um filho. Então vemos atos de misericórdia, e o Enzo na leitura inicial, ele lê em 1 Crônicas 16, vários versículos, eu destaquei aqui, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o Deus misericordioso.
é o nosso Deus que tem misericórdia de nós, mesmo nas decisões erradas, como foi a de Elimeleque, que levou a família para longe, e ali ele morre, os seus filhos morrem. Às vezes não adianta a gente fugir, existe um problema, e você foge desse problema e vai para outro lugar, para que não saia do problema. Chegou lá, morreu todo mundo. Em vez, eles fugiram da morte e morreram, alcançaram a morte. Interessante. Às vezes não é o caso, mas Deus é misericordioso. E fica evidente na conclusão do livro, agora que eu falei para vocês, o que aconteceu com Noemi, lá no capítulo 4, no versos 14 a 17. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que nos deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, o pai de Davi. Glória a Deus. Vejam o que é a providência do Senhor nesse momento. Então essa é uma faceta menos discutida pelos estudiosos. Todo mundo fala e tudo da questão de Ruth, mas esquece o testemunho de crente de Noemi, que levou tudo a isso, que levou a esse acontecimento. Os comentaristas esquecem disso, falam só da fidelidade de Ruth, mas Noemi é muito importante. Porque Ruth encontrou Deus, sim, mas aonde que ela encontrou Deus? Foi em Belém, quando ela chegou? Não. Ruth encontrou Deus aonde? Em Moabe, naquela terra, cheia de demônios, cheia de práticas erradas. Foi ali que ela conheceu o Senhor, através de Noemi. Noemi deixou a sua terra no período de fome, mas não perdeu a fé em Deus. Ela continuou com fé em Deus. Não perdeu sua fé quando seu marido morreu, não perdeu sua fé quando os filhos morreram, ficou desamparada. Ela manteve. Tudo bem que ela sentiu que Deus a afligiu, mas ela, em temor de Deus, ela reconheceu: pô, Deus está me afligindo. Não era aquilo, a situação que exigiu. E ao observar que Deus agiu providencialmente, levando sua nora ao campo exato, ela dá bênção, ela agradece. Vamos lá em Ruth, capítulo 2, versos 19 e 20. Essa é uma testemunho dela, 2, 19 e 20. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado, um dos nossos resgatadores. Por que ele está sendo bom para os vivos e os mortos? Para os vivos, elas estavam sendo amparadas, e para os mortos, porque ele, como resgatador, ia recuperar o nome da família de Elimeleque. Então, os mortos seriam beneficiados. Glória a Deus. Ela observou isso. Então, com uma mulher assim, esse tipo de mulher, que não é uma mulher comum, é uma mulher extraordinária, virtuosa. Noemi também é uma mulher virtuosa, não é só Ruth. É com esse tipo de mulher que Ruth decide seguir e aceita o Senhor, tem um encontro verdadeiro com Deus. É com esse tipo de mulher, essa companhia. Irmãs,
importante. Cuidado com quem vocês se juntem. Cuidado. Às vezes, a gente está junto com uma pessoa, é amigo, é da família, é um amigo, não está nem, mas acaba se levando, né? Levando pelas situações da vida. Mas busque mulheres assim como Noemi para se juntar, né? Que para te dar um suporte na hora certa, na hora da decisão, na hora da dificuldade. São mulheres com Noemi que vão dar um suporte para a gente, para vocês, mulheres, principalmente. Então, ela compreendeu que podia descansar completamente no Deus de Noemi. Este é o que a gente destaca nessa história, muito importante. É o maior destaque que nós devemos dar para o nosso ministério, esse ministério que nos acompanha no dia a dia, da nossa família. Noemi, ela deu bom testemunho dentro de casa, junto com as suas noras. Isso é tão difícil, porque a gente, quando conhece a pessoa, a gente fica atento e sabe até onde aquela pessoa é hipócrita ou não. E às vezes dentro de casa, nossos filhos estão te acompanhando e falam assim: meu pai é um hipócrita. Ele não vive o que ele prega. Minha mãe é uma hipócrita. Ela não vive o que eu prego. Mas Noemi vivia o que ela pregava. E ela se destacou. Então, na hora H, gente, é o nosso testemunho que conta, tá? O mover de Deus, é lógico, o Espírito Santo que vai trabalhar, mas o nosso testemunho é importantíssimo. Nós somos missionários em nossas casas. E assim foi com Noemi. Ela foi missionária na casa dela. E ela deu um bom testemunho. Amém, irmãos? Mas agora nós vamos falar também de Ruth. Porque, inclusive, o tema aqui da mensagem eu coloquei: Ruth é mulher virtuosa. Ruth tem sua importância também. Muita importância. Lembre-se que ela era uma moabita. Ela não tinha sido criada como uma hebreia. Ela não foi criada nesse caminho. Mas, provavelmente, por chegar muito nova, muito cedo à casa de Noemi, ela teve a oportunidade de aprender tudo sobre Deus. E ali crescer, não só fisicamente como mulher, mas crescer espiritualmente como mulher, na presença. E Ruth também representa uma história de esperança para aqueles que estão longe do Senhor, aqueles que não fazem parte ainda da família de Deus, que não foram adotados pelo Senhor. Os moabitas não faziam parte do povo da aliança, mas a providência divina levou uma serva do Senhor até lá. E a gente vai lá em Efésios, capítulo 2, verso 12, 2:12. Paulo está falando aqui aos Efésios, né, sobre o passado deles. E aqui é o passado que estava com Noemi, ou melhor, com Ruth, e o nosso passado também. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim estava Noemi. Essa história é uma história de esperança. Ali como Efésios está falando que não tinham esperança, Ruth também não tinha esperança se ela estivesse em Moabe, se não tivesse conhecido Noemi, se não tivesse acompanhado Noemi. E agora ela tem a esperança. Aqueles que estão longe de Cristo têm esperança. O teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã, eles têm esperança, porque Cristo,
Ele resgata, Ele é o nosso resgatador. É uma história de amor e fidelidade. Vamos lá em capítulo 1, versos 16 e 17. Lê novamente aqui. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu deixe nem obrigue a não segui-lo, porque onde quer que você for, eu irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultado. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Isso é uma história de amor e fidelidade. Ruth era fiel à sua sogra. Ruth era fiel aos princípios que a sua sogra orientou e ensinou. Ela é fiel a Deus. É uma história também de dedicação, abnegação e fé. Capítulo 2, versos 5 a 12. Vou ler aqui para os irmãos. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas, juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora, só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atento ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Olha só. Ruth fica impressionada com Boaz. E Boaz respondeu: já me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. É uma história de dedicação, abnegação e fé. Glória a Deus. Olha só, que coisa mais bela, ser reconhecida. As pessoas da cidade a reconheciam como a mulher que estava ajudando e amando a sua sogra. É uma história de reconhecimento. Nós lemos no início, versículo 9 a 11, eu vou ler novamente. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estenda sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é resgatador. Estenda sua capa. Estou te pedindo, case comigo, me guarde, me proteja. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado. Ele já tinha visto a bondade dela, mais bondade agora, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Ela é uma mulher virtuosa. Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa. Vamos lá. Mulher virtuosa, a partir do verso 10. Quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Boaz reconhecia ela como uma mulher virtuosa, e ele sabe que não era algo que o homem consegue, é algo que o Senhor consegue. O marido que consegue uma mulher virtuosa, ele ganha, é dádiva de Deus. Que quem achará? Ninguém. Ninguém acha
a mulher virtuosa. Nenhum homem é capaz de achar a mulher virtuosa, a não ser que ele seja por bênção do Senhor. Por bênção do Senhor. Nós, homens casados, que estamos aqui na igreja, temos essa oportunidade, nós temos mulheres virtuosas conosco. Mulheres que estão aqui se abnegando, estão cuidando da família, dos filhos, buscando, procurando vir na reunião das mulheres, aprender mais, estar presente na casa do Senhor, trabalhar na casa do Senhor, dar um bom testemunho, interceder em oração. São mulheres virtuosas. Glória a Deus. Nós somos abençoados por Deus. Enzo, você, em breve, o Senhor vai te dar uma mulher virtuosa. Mateus, o Senhor vai te dar uma mulher virtuosa. Você será abençoado, vocês serão abençoados pelo Senhor, mas é Ele. Não adianta vocês quererem buscar, não adianta você querer procurar a mulher virtuosa, porque é o Senhor que vai te dar. É Ele, vai colocar, como fez com Boaz. Glórias a Deus. O coração do seu marido confia nela, não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Uma mulher que cuida do marido, busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela foi lá alimentar a sogra dela, ela foi buscar alimento, trabalhar no campo, um trabalho pesado, difícil, ela foi buscar. É ainda à noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Abre a mão aos aflitos, ainda estende aos necessitados. Lá no verso 20, ela foi ajudar a sogra, porque ela tinha amor pela sogra. Ela é virtuosa. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. E assim foi com Boaz, lá no portão, com os anciãos da terra. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Glória a Deus. Nossas mulheres são virtuosas, superam todas. Viu, esposa? Mulher virtuosa. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. A beleza vai passar, a beleza não é importante. O que importa é a virtude. Amém? Glórias a Deus. Então ela representa o verdadeiro papel feminino no Antigo Testamento e agora, nos dias de hoje. Eu sei, mas nós vivemos mundo diferente, sim, mas com o seu devido adaptação, é assim a mulher virtuosa. Assim que Ruth vai fazer, é assim que Noemi também vai fazer. Esse é o exemplo para todas as mulheres. E finalmente, vamos falar agora de Boaz, vamos acabar, já está acabando a nossa palavra. Boaz, o Redentor, aquele homem que vai ser o homem que vai resgatar aquela família, vai resgatar Noemi. Boaz é uma raridade na Bíblia. Reparem que a maioria dos personagens masculinos da Bíblia, eles são cheios de problemas e defeitos. E a gente vê algum defeito em Boaz? Nada. Ele é um tipo de Cristo. Boaz é um tipo de Cristo, redime aquele que perdeu tudo. Ele acolhe o que está afastado da congregação, ele acolhe, ele recebe, ele resgata, e que certamente se sacrificará para salvar o próximo. Esse é o Boaz, é o homem verdadeiro, é a masculinidade verdadeira, forte, a masculinidade correta. A palavra de Deus diz que o Senhor fala que nós, os homens, devemos ser como Jesus foi para com a igreja. Ele deu a vida para a igreja. O homem, o verdadeiro homem, ele tem que dar a vida pela sua mulher. Ele cuidar da sua mulher. Exatamente. A gente, sem fazer muito esforço, a gente vê aqui na palavra de Ruth, que o exemplo de Boaz, ele é a relação entre Cristo e a igreja. Exatamente. Só Deus
Só Deus poderia ter arranjado um encontro tão perfeito como esse, de uma forma tão bela, de um problema, né, de uma destruição de família, ele recuperar e trazer uma bênção, não só sobre aquela família, mas também sobre Israel, porque dali saiu a raiz de Jessé, saiu Davi, o rei que unificou Israel, o rei que pacificou Israel. O rei mais importante da Bíblia é Davi. E de Davi veio o Messias, o Senhor Jesus, aquele que deu a vida por mim, por você, deu a vida por nós. É dali. Então não é só a bênção para aquela família, foi a bênção para Israel e foi a bênção sobre todo o povo. Olha só, coisa linda. Então, esse homem, Boaz, ele representa uma masculinidade forte, justa e sadia, e é reconhecido pela sua gente. Lá no 4, 11 e 12, todo o povo que estava no portão, os anciãos disseram, somos testemunhas, e disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Então, que dê muitos filhos, que cresça. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim, Boaz recebeu Ruth e foi abençoado. Olha só, Boaz foi reconhecido, foi abençoado. E eles compararam, né, vai ser com nem Tamar, que deu Pérez. Glória a Deus. Boaz é reconhecido. Que nós, os homens, sejamos reconhecidos como fortes e justos. Que nós, cada um de nós, né, tenhamos, né, a expectativa de viver uma vida, né, as mulheres, como Noemi, como Ruth, e os homens, expectativa de viver uma vida como Boaz. Vamos fazendo já o finalzinho. Meus irmãos, aqui nós vemos, né, no final dessa história, né, o quão importante foi esse casal, Ruth e Boaz, para a história de Israel e para a nossa história. Aqui nós vemos, né, a providência de Deus, tirando de uma tragédia algo bom, tirando uma bênção de uma tragédia como essa, fazendo com que uma família fosse resgatada, uma idosa fosse resgatada, e que a partir daí tudo mudasse. E quando você vai em Mateus capítulo 1, você vê a genealogia de Jesus, ali está, né? Fala de vários personagens, fala de Boaz. Quando chega em Boaz, de quem Boaz é filho? Boaz é filho de Raabe. Boaz é filho de Raabe. Ele era filho de uma prostituta. Ele foi inserido em Israel. Ele nasceu em Israel, ele era filho de um homem de Israel, de um hebreu, mas era filho de uma prostituta de Jericó. E um homem que a Bíblia mesmo retrata, um homem diferente. Tem um retrato dele diferente. Um homem bom, digno, justo. E aí você vê, Ruth foi inserida também, né? Veio de fora, uma mulher
moabita, que está na genealogia do Senhor, e que isso tudo demonstra que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele não faz nenhuma acepção de pessoa. Todos podem estar na presença do Senhor e podem estar como eleitos do Senhor. Eu quero encerrar agora, que nós vamos partir já para a Santa Ceia, mas eu queria encerrar com uma canção que foi entoada no último louvor, que foi entoado, que eu acho que tem muito a ver com esse momento, e a partir daí, vamos fazer a Santa Ceia, o Giovanni vai fazer a Santa Ceia, vai conduzir, e o nosso Deus maravilhoso vai atuar mais ainda.